Oi, gente, eu sou a Marina Souza, esse é mais um Direto da Redação. Eu tenho aqui ao meu lado a Mônica Seixas, a Erika Hilton, que foram recentemente eleitas como co-deputadas pela bancada ativista do PSOL e vão assumir a posse amanhã na Alesp. Entraram para a história, inclusive, da Assembleia Legislativa aqui do Estado, como a primeira candidatura coletiva, a participar da bancada. Hoje está completando um ano do assassinato do motorista Anderson Gomes e da vereadora Marielle Franco. E eu queria bater um papo com vocês um pouco a respeito disso, a respeito dessa data tão importante, tão significativa. Obrigada por vocês estarem aqui, obrigada por aceitarem o convite. E eu queria começar perguntando para vocês que quando aconteceu o episódio com a Marielle, estava logo perto das eleições e aí houve as eleições e muita gente falou que a Marielle acabou se tornando meio que uma espécie de semente da representatividade, porque houve um aumento nas eleições de mulheres negras, Então houve um crescimento de mulheres negras ingressando na política brasileira e vocês como deputadas negras, no seu caso também trans, pessoas que carregam muitas bandeiras, carregam muita luta, muita história. O que vocês pensam sobre essa história das novas Marielles, que foi um assunto que repercutiu nas redes, em alguns veículos? O que vocês pensam sobre? Eu acho que a Marielle ela trazia consigo uma luta que é ancestral e que os passos vêm de longe. Ela traz tanto a luta feminista quanto a luta de negritude bem forte presente no seu discurso, num país que mata muitas mulheres e num país genocida da sua população negra, pobre e periférica. Marielle era favelada, ela falava sobre toda essa intersecção de opressão, mas a morte dela é mais um marco de um projeto político que tende a nos silenciar, a nos excluir, que nos retira dos espaços de decisão e de poder. A morte de Marielle escancara o que é o Estado brasileiro e o que é que a população brasileira pensa de mulheres negras que ocupam o espaço de poder. Elas são metidas, elas são afrontosas, elas são arrogantes, elas são um incômodo, um estranho naquele espaço. Então a morte de Marielle é mais um passo que nos coloca na necessidade de organização. Acho que depois da morte de Marielle a gente já vinha numa onda feminista muito grande, internacional inclusive. Lembro que comemoramos muito a eleição de muitas mulheres nas eleições de 2016 para vereadoras, Marielle entre elas, com um repertório completamente diferente, porque era uma mulher negra. E aí agora a gente está vendo uma nova mobilização de negritude que sempre lutou, que sempre esteve disposta a enfrentar, mas que agora nesse momento já vê que não tem mais nada a perder e que precisa radicalizar. Então a negritude organizada, as mulheres organizadas abriram espaço para que outras mulheres negras passassem. Porque tanto a coragem quanto o empoderamento são processos extremamente coletivos. Então o empoderamento de todos nós e a coragem que nos faz lutar no dia a dia é resultado de toda a luta das mulheres negras. Eu acho que o dia começa hoje muito triste, A gente começa um dia em luto, mas também em luta. E Marielle realmente foi esta semente. A mãe de Marielle dizia ontem na televisão, numa matéria para o G1, que Marielle não era mais da família, Marielle era do mundo, e a gente consegue entender e ver esse reflexo de Marielle no mundo, Essa dita Marielle semente, a gente consegue colocar Marielle como a semente, e dessa semente nascem muitos frutos. E quais são esses frutos? São os nossos corpos na bancada ativista, a Erika Manguia, é a ascensão destas mulheres no poder, é a denúncia deste Estado brasileiro que é misógino, racista, transfóbico e que mata, assassinando não só um corpo de uma mulher negra, lésbica, periférica, mas também a democracia. Eu acho que a morte de Marielle, apesar de muito triste, muito dolorosa, ela nos coloca em evidência o quanto é importante lutarmos, cuidarmos das nossas mulheres negras, cuidarmos das mulheres negras nos espaços de poder e fora deles, dentro das periferias, porque as Marielles estão nas periferias, As Marielles estão vindo para esses lugares agora,
agora, mas a grande parcela dessas Marielles permanecem esquecidas, permanecem pobres, permanecem apagadas dentro das periferias. Então eu acho que essa ideia de semente é a ideia de não esquecermos, de continuarmos cobrando justiça, de continuarmos empoderando as nossas meninas e as nossas mulheres negras por todo o país, e Marielle ser um exemplo de um símbolo de luta, de um símbolo de resistência, de um símbolo de denúncia às opressões e autoritarismo das milícias e do Estado brasileiro, tanto no Rio de Janeiro como em todo o país. Eu acho que esta frase reflete muito isso, reflete o quão importante é que outras Marielles comecem a surgir por este país e que a figura da Marielle Pessoa, permaneça sempre viva, permaneça sempre entre nós, apesar de toda a dificuldade que é ser uma mulher negra dentro dos espaços de poderes. E como que vocês acham, como que vocês enxergam a grande repercussão que o caso Marielle gerou, né? Estamos aqui um ano depois e a gente vê que as pessoas sempre nas manifestações falam da Marielle, nos veículos de comunicação acabam sempre surgindo o assunto da Marielle. Como vocês interpretam essa repercussão toda que gerou o caso? Olha, eu acho que a repercussão ela é importante porque afinal é uma mulher, é uma parlamentar, é uma mulher de luta, é uma mulher que estava aí buscando este lugar ao sol para ela e para suas. Então essa repercussão é muito importante, mas eu acho que ainda tem alguns pontos falhos. A Jurema Werneck estava falando anteontem também sobre isso, porque a anistia vai entrar, que nós precisamos sim que essa repercussão traga resultados mais favoráveis. Estamos caminhando a um ano da morte, né? Às vésperas, antevéspera, tivemos aí a prisão de 2 pessoas, mas não se sabe quem mandou matar, não se tem um mecanismo de controle à parte dessas investigações, que é o que a anistia pede, para que se haja um mecanismo que possa acompanhar de uma forma imparcial isso, mas essas repercussões elas são importantes, porque essas repercussões gritam dentro do Brasil e para o mundo o que acontece em todos os dias nas periferias dentro deste país. Essa repercussão traz à tona que mulheres negras são assassinadas, executadas quando se colocam contrário a este projeto político genocida, a esse projeto político feminicida que acontece no Brasil, e nós vemos isso de uma forma, pelo menos eu, de uma forma muito positiva. É importante que se grite, é importante que se denuncie, é importante que se escancare o que acontece e quais são as realidades das mulheres negras dentro deste país. E quando essas mulheres são periféricas, quando essas mulheres pertencem à comunidade LGBT, essa realidade fica ainda mais escrachada, mais gritante. Então eu acho que Marielle traz voz e traz à tona o que acontece cotidianamente, todos os dias neste país, com todas as mulheres negras, com mulheres negras da periferia, com a comunidade LGBT. Isso é importantíssimo e assim valiosíssimo que este caso tome as repercussões que tomaram, que chegue nos lugares que chegaram, porque além de nos motivar a continuar brigando por justiça por Marielle, nos motiva a continuar buscando justiça por todas as demais. Para mim é fundamental que seja ainda mais repercussão. Sim. E aí hoje de manhã, Érica, eu estava lendo que o Eduardo Bolsonaro comentou que ninguém conhecia a Marielle antes da morte. É importante dizer que Marielle já era bastante conhecida antes de sua morte. Ela foi a quinta vereadora mais votada no Rio de Janeiro. Ela faz parte de um grande projeto de rediscutir aquela cidade, que é uma cidade ponto-chave para a gente entender as estruturas de poder nesse país. As articulações das milícias, do tráfico de droga com a polícia no Rio de Janeiro é uma cidade importante e chave para a gente entender as correlações de força desse país. Ela, desde quando assessora de Freixo e depois no mandato dela, estava muito focada em debater essas questões. Então Marielle já era uma figura enorme antes da sua morte. Ela estava em ascensão e ela poderia por si só, Zé de Abreu disse que ela poderia ser primeira-dama ou vice, ela poderia por si só ser o que ela quisesse. Ela estava se alçando a esse espaço. Então a comoção em torno da figura dela é porque ela era uma figura forte, porque ela era uma figura já bastante reconhecida e todos nós sofremos a perda dessa figura. Acho que ela era uma potência por si só, ela representa muitas lutas, mas as características da Marielle de enfrentamento, de competitividade, um discurso totalmente novo. Que é isso, né? A gente está vendo essas figuras chegarem ao poder pela primeira vez. O que essas figuras têm a dizer é totalmente novo. São coisas que a gente não está acostumado com a ordem, colocar na ordem do dia. Então ela era uma potência, a comoção em torno da figura dela é porque ela já era gigante e porque as suas ideias são muito poderosas. E como que vocês acham que o caso Marielle Franco tem afetado a política no Brasil, né? Porque a gente vê que o tempo todo
algum parlamentar, fala alguma coisa, o Jair Bolsonaro falou que ninguém conhecia, né, que ela não era tão conhecida, enfim. Ela tem afetado, né, a política do país. Como vocês acham que isso acontece? Eu acho que para além também desta fala, a gente tem que lembrar que muitos outros parlamentares do PSL, por exemplo, quebraram placas, mandaram emoldurar, colocaram nos seus gabinetes. A gente tem um desrespeito à vida, uma banalização da morte desses corpos, que é algo assim extremamente assustador. A morte de Marielle impacta dentro da política. Para alguns, para a gente, impacta como uma motivação para continuar lutando por justiça, lutando pelo bem viver, lutando pela dignidade das mulheres negras, lutando pela ascensão dessas mulheres, mas para outra ponta isso incomoda porque essa morte vai trazer à tona muitos acordões com as milícias, com os políticos, com os acordos que vão trazer à tona grandes nomes, que vão desvendar grandes esquemas de corrupções, de máfias, né? As famílias destes países vão ser desmascaradas. Pra gente tem este impacto de motivação, é luto, mas também é luta. A gente continua em marcha, a gente continua brigando por justiça, a gente continua brigando pela ascensão das mulheres negras, pela emancipação do povo negro, pela ocupação dos corpos negros nos espaços de poderes, pelo fim da marginalização dos corpos negros, mas na outra ponta a gente entende que isso vai impactar nos grandes acordos, nos grandes conchavos políticos, vai incomodar os grandes e milionários esquemas da política brasileira, como a gente vê nessas atitudes da banalização da morte, da banalização da vida. O noticiário, o jornalismo brasileiro, como da Atena e esses outros políticos que vão neste viés, tem feito muito esse trabalho, que é continuar noticiando essas mortes até que elas se tornem banais. E eu acho que isso impacta dentro da política, porque vão se replicando tanto que de repente começa a se naturalizar a execução de parlamentares, a execução da democracia, a execução de tudo. Então eu acho que tem esses dois pontos de impacto, tanto para os aliados, para quem luta nas bases, para quem vem das dissidências, para quem vem da ponta junto com Marielle, para quem vem do mesmo lugar e para quem está lá do outro lado, festejando e incomodado com o que isso vai trazer à tona. E a gente tem certeza que isso vai trazer à tona grandes nomes e grandes esquemas. Essa morte, ela faz parte de um projeto de execução. Essa morte não é um caso isolado. É uma execução de um projeto político. Marielle não representava apenas um mandato. Marielle representava um projeto político periférico de mulheres negras que combatia o poder das milícias, que combatia o poder das autoridades dentro das periferias, no cárcere. Marielle não era só um mandato. Marielle era um projeto inteiro. E um projeto inteiro incomoda os conservadores, os reacionários, aqueles envolvidos com crime organizado e que mataram Marielle e que matam tantos outros, Anderson e etc. Eu acho que você tocou bem no ponto exato assim, dessa questão. Eu acho que os projetos políticos se chocam nessa figura. Marielle representa um projeto político nesse momento de fissura brasileira, em que as pessoas estão desgastadas com a política, revoltadas com o que é o sistema eleitoral brasileiro e etc. Essa narrativa está em disputa. Qual é o novo que precisa nascer? Qual é a alternativa para tudo isso que está aí? Então, os conservadores e a extrema-direita apresentam um projeto e quem é que se opõe extremamente a esse projeto é a figura da Marielle e as lutas que ela trazia. No extremo oposto e duelando. Por isso que, independentemente de quem mandou matar e etc., eu considero que o que matou Marielle é essa coisa que está solta na rua, que toca a gente quando a gente anda pela calçada, que empurrava a gente quando a gente estava fazendo campanha, que fazia arminha ameaçando a gente de morte quando a gente está na rua e etc. E não é à toa que Marielle é inimiga número 1 da galera da extrema-direita e do PSL. Quebrar a placa, Marielle é inimiga número 1 do Bolsonaro. Os bolsonaros já menosprezaram essa imagem muitas vezes. Por quê? Porque o que ela simboliza, a luta, a disputa de nação que ela traz, o projeto de país que ela traz, é extremamente oposto ao que essa família e o que esse partido simboliza. Então a gente vê aí nessa imagem, além de desnudar um Estado conivente com a morte dos lutadores e lutadoras, é o país que mais mata ativistas no mundo. Um país conivente com o que se levantam para lutar, a gente está vendo aí um choque violento e sanguinário de duas ideias de projeto de país. E como que na época, né, o episódio afetou vocês? Quanto pré-candidatas ainda? Eu lembro que no dia da morte da Mari, eu a conheci assim,
Nós duas somos militantes organizadas dentro do PSOL já há muitos anos, a gente se encontrava em eventos do partido, nunca fomos muito próximas, mas sabia das ideias dela. Ela fazia parte da mesma organização interna ao partido que nós, que é o Ocupa Política, que inclusive foi onde embrionou a inovação da nossa candidatura coletiva, do Juntas em Pernambuco, participa a galera do Gabinetone do Muitas de Minas Gerais, e participava, inclusive o gabinete dela foi um dos mentores dessa articulação chamada Ocupa Política, que repensa como acessibilizar pobres periféricos de perfis diferentes a esse espaço de decisão. Então a gente encontrava com a Mari também nos encontros do Ocupa Política. Eu lembro que na época eu era assessora da Sâmia Bonfim, eu trabalhava no gabinete da Sâmia Bonfim, fazia a comunicação dela, e a gente estava vivendo a greve dos servidores municipais, o início da greve dos servidores municipais em torno da pauta de Sampa Prévio. Foi um dia bastante difícil pra gente, porque teve confronto dentro da Câmara, uma professora saiu com o nariz quebrado, teve sangue. Foi o dia também que os professores organizados empurraram e quebraram os vidros. Já tinha sido um dia muito tenso, a gente estava na internet, a Sâmia não estava, porque ela tinha passado por uma cirurgia de apêndice, então era aquele dia que todas as coisas estavam confluindo, e aí no final da noite a gente recebe a ligação lá do Rio comunicando o que tinha acontecido. Eu acho que aquele momento todo o gabinete assim caiu numa catarse, foi uma catarse de emoção mesmo, assim, porque a gente tinha passado por um enfrentamento muito grande naquele dia, por muitas dores, e eu acho que o primeiro movimento foi a gente sentir um medo extremo, porque a luta que a Marielle fazia, o enfrentamento que ela fazia, um pouco da fala, com as diferenças, porque a Sâmia era uma mulher branca, com um pouco das salas da Marielle e um pouco do que acontecia na nossa rotina, no dia a dia. E aí a gente ficou muito com a sensação de que a qualquer momento poderia ser com qualquer um de nós, mas também com muita dor pela companheira que tinha partido e que representava uma parte significativa da disputa que a gente quer fazer, né, do Novo Horizonte. Eu acho que a gente demorou muito tempo em luto. Eu acho que essa dor quebrou a gente durante os bons dias de muito choro. A gente sente no pessoal também, mas a gente sente em primeira pessoa, a gente sente no coletivo. Pra gente que é partidário e militante do PSOL, isso tem um significado tudo próprio, assim. Eu acho que a palavra é essa mesmo, uma catarse de emoção, uma sensação de pânico, medo e ódio ao mesmo tempo, né? A gente, foi assim que eu me senti. Eu lembro de ter recebido a notícia. Eu também não era tão próxima de Marielle, mas Marielle compunha ali no Rio de Janeiro, com outras militantes do movimento trans, um trabalho muito bonito. Ela acolhia muito esta comunidade, ouvia muito, então eu tive 2 contatos com ela, e essa notícia veio com esse misto de pânico, senti que poderíamos ser qualquer uma de nós próxima, senti que mais uma vez estávamos sofrendo um golpe à democracia, um golpe aos nossos corpos, e pensei em como organizar esta revolta, em como organizar este ódio, transformar este luto em luta, porque é isto, quando uma mulher negra se move, a estrutura se move, quando uma tomba, 1 milhão se levanta, e foi este sentimento inicialmente que brotou, de como se proteger, se precaver, porque estávamos vendo que estavam sendo escancarado o ataque aos lutadores dos direitos humanos, o ataque àqueles que iam contrário a essas políticas reacionárias, mas também precisávamos nos levantar, precisávamos continuar lutando, não poderíamos nos paralisar pelo medo e precisávamos transformar o nosso luto em luta. Então foi um catarse de muita dor, uma perda irreparável, um corpo que tomba e que deixa assim lacunas irreparáveis, mas que também nos motiva a continuar lutando, a continuar brigando e organizar o nosso ódio. Organizar o ódio é importante, porque os discursos de pacificação, eles tendem a nos colocar. E aí a gente sente uma revolta, uma indignação, porque é uma das nossas, que é tombada, e a gente sente a necessidade de se levantar e reorganizar o nosso ódio e continuar na luta. Mas essa cartaz, eu acho que é o que define muito bem o que a gente sente. Medo. Toda vez que eu saio à rua, eu sinto medo, porque depois vem os períodos eleitorais e a gente percebe o quão escancarado ficou o ódio às nossas vidas, o ódio à nossa ascensão, e que eles estão dispostos a tudo e perderam o medo da impunidade. Eles têm a certeza de que eles estão liberados a fazerem o que quiser, com quem quiserem, e que tudo vai ficar bem. Então este misto, medo, ódio, pânico, raiva, são centenas de sensações que brotam no coletivo, no subjetivo, com esta execução tão brutal, tão chocante e tão inesperada, né? Porque Marielle não tinha nenhum
nenhum indício de ameaça. Eu lembro de uma matéria dela falando sobre o caso do Jean, que ela dizia que não conseguiria viver como o Jean, porque ela era uma mulher que vivia livremente. Então foi algo completamente inesperado. Não havia indícios de que isso viria a acontecer. Pegou a todos de surpresa. Então, assim, eu acho que fica até difícil colocar em palavras o que a gente sente e de que forma essa execução nos afeta. Enquanto militantes do PSOL, enquanto parlamentares agora, enquanto mulheres negras independentes de qualquer questão, isso tem um impacto muito irreparável. Eu acho que também é um marco, assim. É claro que primeiro é a dor pela perda da pessoa em si, mas depois, se a gente for parar para analisar, a morte da Marielle é um marco de novos tempos que virão. Acho que a gente vem tendo uma escalada na violência política, né? Claro que não era bom antes, nunca foi bom, mas a gente está num ponto que a gente está tendo que defender o que era ruim, porque tudo que está vindo é bem pior. Então eu lembro que à época a gente se sentia confortável não, eu acho que a gente fez uma escolha depois disso. Mas antes a gente se sentia confortável de fazer as nossas disputas e defender as nossas ideias, minimamente, né? A gente não achava que a gente ia ser tocada ou que a gente ia ser morta por isso, e essa chave virou. A gente fez a escolha de seguir, mas essa chave virou. A gente andava pelas ruas, a gente pegava metrô, todos os parlamentares, só o Freixo, por conta daquele marco da disputa com as milícias, tinha segurança, todos os outros andavam de transporte público pelas ruas, sozinhos e etc. E eu acho que esse é um marco de tempos bem ruins que a gente está vivendo, de ataque às nossas liberdades individuais, de ataque à democracia, de ataque à liberdade de livre pensamento, que a gente pode estar sentindo diferente. Eu acho que esse fechamento de regime, que é o que a gente está vivendo de uma certa forma, tem características diferentes do que foi no século passado. Mas é fato que ele está se materializando. E para quem é militante, para quem é político, para quem é parlamentar, eu acho que a morte de Marielle é bem um marco de quando foi que essa chave virou. Tem uma pergunta aqui de uma sócia nossa, a Naves Ferraz, que ela pergunta como que a Defensoria Pública poderia ser uma alternativa viável para a defesa dos direitos humanos, né? Que era uma bandeira que a Marielle levantava assim em peso. Eu acho que a estrutura judiciária como um todo tem diversos problemas. A justiça ela é sempre muito segmentada. A Defensoria Pública tem atividades diferentes nas regionalidades diferentes, o que expressa um pouco do que né, cada região, cada território. Aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, eles acabaram de lançar o Observatório dos Direitos Humanos, uma iniciativa das defensorias, da OAB, dos militantes de direito, enfim. Eu acho que iniciativas como essa são muito bem-vindas e necessárias num momento como esse, mas a gente ainda sabe que elas são muito centradas na capital, onde tudo acontece. Nos interiores, por exemplo, é muito difícil você conseguir dialogar com um defensor público ou encontrar um defensor público disponível, porque essa também é um espaço bastante esvaziado, um espaço bastante precarizado. Os defensores, eles vêm, assim como todo advogado, com a sua bagagem cultural, com a sua bagagem ética, enfim, com a sua bagagem religiosa, assim como os médicos. Eu acho que no direito e na saúde, a bagagem cultural e religiosa impacta muito sobre a maneira como você recebe o atendimento. Outras mulheres, a Érica, agora antes de começar a gravar, a gente estava falando que ela conseguiu a retificação dos documentos dela. E a gente mora em Itu, a gente é de Itu, interior de São Paulo. E depois da Érica, outras mulheres me escreveram perguntando o que precisava, como é que fazia. Eu recomendei procurar a Defensoria Pública, mas elas não conseguiram atendimento, porque não tem um defensor com esse olhar dessa necessidade para poder ajudar. E entre tantas necessidades, eles vão focar em outra. A mesma coisa na saúde. A saúde já prevê que mulheres vítimas de abuso sexual tenham acesso ao aborto, por exemplo. E crianças que chegam grávidas no SUS não são orientadas à opção do aborto. Se criança é violentada, por que ela não é orientada para a opção de interromper a gravidez? Isso não acontece por conta disso, eu acho. A gente precisa fazer um debate muito profundo da formação dos profissionais que atendem tanto no direito quanto na saúde, mas para além disso tem algumas iniciativas nascendo que são muito lindas e muito bem-vindas, como o recém-criado Observatório dos Direitos Humanos da Defensoria Pública aqui em São Paulo.
Eu acho que a Defensoria Pública ela pode ter um papel importante na manutenção e na defesa dos direitos humanos, mas não cabe só a ela. Eu acho que a gente precisa ter uma repaginada nesses valores éticos e morais do judiciário. Eu acho que a gente precisa começar a debater esses valores, esses direitos humanos e esses humanos direitos nos planos básicos de educação, nas escolas, em todos os espaços. Eu acho que a Defensoria ela pode ser um canal, um mecanismo, levando em consideração todas as colocações que a Mônica faz agora, que precisam ser revistas, que precisam ser melhor aprimoradas, que precisam descentralizar das capitais para as periferias de São Paulo e de todo o país, mas só isso eu acho que não dá conta. Eu acho que a Defensoria Pública não consegue única e exclusivamente fazer esse direito se a gente não recomeçar e não reconstruir essas narrativas do que são direitos humanos, do que são humanos direitos, de quem são esses direitos e começar a separar os valores religiosos dos valores jurídicos, dos valores éticos. Eu acho que a gente tem uma grande mistura de valores e isso acaba contaminando todas as esferas dos poderes, sejam esse judiciário, sejam essa saúde, sejam o poder legislativo. A gente precisa começar a repaginar. É importante que nós comecemos a reconstruir essas histórias, a reconstruir essas narrativas e a reformular esses espaços, né? A cobrar, a fiscalizar, a acompanhar, a estar junto. E aí sim, a Defensoria Pública ser um caminho para que as pessoas consigam acessar. Mas primeiro a gente precisa garantir a acessibilidade dessas pessoas até a Defensoria Pública. A gente precisa ampliar essas Defensoria Pública. A gente precisa começar, então, eu acho que neste primeiro momento, a se debater o papel, a importância e como conduzir as defensorias públicas e os defensores públicos, porque só a defensoria por si só não basta. As coisas elas não são singulares, elas são plurais, né? A sociedade é um grande mecanismo, é um grande organismo que depende de vários fatores, de vários elementos para funcionar. E olhando daqui, né, a gente tem um panorama de que estão todos contaminados. Esse organismo está completamente adoecido. Ele precisa começar a ser remoldulado, redebatido, reformulado para as coisas começarem a ter eficácia. Teoricamente é tudo muito bom, mas na prática as pessoas nem sabem onde estão as defensorias públicas, elas nem sabem quais são os papéis das defensorias públicas. E quando a gente pensa em mães solteiras, em população LGBTs, em populações mais afastadas, mais dissidentes, mais às margens, essas pessoas não têm nem condições de frequentarem as burocracias, porque são processos longos, que demandam as pessoas irem mais de uma vez, levarem documentos, organizarem coisas. Então a gente precisa começar a redebater esses assuntos para começar a colocar essas questões no trilho e ter um resultado eficaz, porque até agora a gente tem uma grande lacuna, um grande buraco. Temos muitas teorias e pouca práticas, e a teoria permanece centralizada, acessando pouquíssimas pessoas, atendendo pouquíssimas pessoas, porque a gente ainda tem esta ótica. É preciso ampliar para que as defensorias de fato, na prática e não só na teoria, façam a manutenção e defendam os direitos humanos e os humanos direitos de fato. Para encerrar, né, eu queria saber de vocês, enquanto co-deputados da bancada ativista, que é uma candidatura coletiva de esquerda, né, do PSOL, como vocês pretendem lidar com o mandato de vocês, visto que a gente está vivendo um momento no país muito crítico, né, um momento em que está tendo uma ascensão da extrema-direita, a gente está vendo ataques, ameaças acontecendo o tempo todo, né? A gente teve a saída do Jean Willis, né? Da Márcia Tiburi. Então, assim, muitas coisas estão acontecendo, muitos ataques estão acontecendo, muitas ameaças estão acontecendo, e vocês estão chegando agora, né? Nesse momento, com um posicionamento totalmente contrário a essa direita, essa extrema direita que está surgindo. Como que vocês pretendem lidar com isso? Esse movimento é um movimento mundial. Eu acho que a gente precisa fazer o link do que está acontecendo no mundo. Como eu disse, muita gente tem questionado o sistema político, nós inclusive. Essa candidatura coletiva, ela se trata justamente de uma crítica ao sistema eleitoral, prioritariamente, né? E quanto o sistema eleitoral separa a política das pessoas e as pessoas da política e dos estereótipos que chegam, né? A Assembleia Legislativa, por exemplo, é formada pelos grandes coronéis dos interiores, a galera da cana, da laranja, etc. Nós seríamos estranhos naquele espaço mesmo se não tivéssemos chegado em bonde. Se eu tivesse chegado sozinha, eu seria um fator de estranhamento naquele lugar. Como se dizem suprapartidários, né? Também. Mas para além disso, eu acho que a gente precisa entender o que está acontecendo no mundo. Nesse momento de fissura em que as pessoas estão criticando o sistema político, a extrema-direita tem apontado uma alternativa violenta
violenta e as pessoas têm aceitado por ilusão, mas eu acho que esse namoro deve acabar rápido, a lua de mel com o Bolsonaro deve acabar rápido, porque as pessoas vão sentir muito rapidamente o arroxo dessa política de austeridade na vida, né? No SUS, na reforma da Previdência, nos programas de moradia, nos seus direitos e liberdades individuais. Então as pessoas vão sentir muito rápido na concretude do dia a dia o que esse projeto simboliza. E é importante que nós, à esquerda, nós progressistas, também tenhamos um projeto de país, um projeto político, uma alternativa a todos esses desmandos das nossas vidas. E é isso que a gente está tentando fazer, trazer esperança, trazer alegria, trazer alternativa, uma nova forma de fazer política. Quando a gente fala de candidatura coletiva, é uma tentativa de despessoalizar a política. A Mônica não quer ser messias, não quer ser guru, não quer ser dona da política, mas quer fazer política com as pessoas. Todos nós 9 queremos fazer política juntos, entendemos as nossas realidades e as nossas coletividades. Vai ser muito difícil, a configuração da Assembleia Legislativa está pavorosa, a extrema-direita já é maioria naquele lugar, ela chega com bastante violência, a gente está brincando que a Assembleia Legislativa mudou radicalmente para pior, saiu de um cenário em que era um cemitério e nada acontecia para uma rinha de galo. E tá tudo acontecendo nos corredores, muitas provocações, muitas brigas, o clima quase bélico, e isso é muito triste. Mas nós não estamos com medo. Quando a gente fala que a gente é pluripartidário, é porque a bancada ativista e o PSOL, que é uma ferramenta bastante aliada das lutas dos mais pobres e periféricos, entendeu que é realmente o momento da gente fazer uma frente ampla, uma ligação com todos e todas por baixo, com os movimentos sociais, com os ativistas, com quem está no asfalto, transformando a realidade e que não teria voz pelas alianças programáticas e pragmáticas que os partidos fazem em antigos vícios. A gente quer fazer alianças com quem está disposto a mudar a realidade, incidir na realidade, principalmente com quem teria muita dificuldade de chegar nesse espaço de decisão, mas que transforma todo dia a tua realidade junto com tuas redes, teu bairro, teu território. Então é disso que se trata a bancada ativista. Estamos animados, estamos cheios de projetos, acho que junto com todas as redes e todos os 9, a gente tem 300 projetos de lei, a gente está até debatendo que ano vai ser o quê, como é que a gente vai focar. A gente sabe que vai ser extremamente difícil, eles ficam tentando pegar no nosso emocional, tentando deslegitimar a gente naquele espaço, mas a gente está muito focado no que interessa, que são as 150 mil pessoas que colocaram esperança na gente e todo o resto desse país que precisa de uma alternativa política, que a gente sabe que a gente é uma fraçãozinha, porque tem muita gente lutando e faz parte disso, mas a gente é uma fraçãozinha no debate para empurrar esse debate sobre uma esperança e uma alternativa política depois de tantas derrotas que a gente sofreu ano passado. Eu acho que a gente chega trazendo essa esperança, essa inovação, este novo, abalando as estruturas deste lugar, porque eu entendo que quando esta onda conservadora se levanta, é porque ela se levanta contrária à onda minoritária. Ela se levanta para combater a ascensão dos grupos minoritários. Então a gente chega acompanhada dessa ascensão dos grupos minoritários. A gente chega para incomodar, a gente chega para trazer o novo, a gente chega para fazer a diferença, a gente chega com 150 mil votos, 150 milhões de pessoas, a gente chega com gente, a gente chega com pessoas reais que andam na rua, que sofrem a dor e as mazelas de uma política pública mal administrada. A gente chega com vontade de sonhos, a gente chega com sonhos, a gente chega com vontade de modificação, a gente chega com vontade de incomodar, a gente chega com vontade de mudança e a gente chega trazendo pessoas. A gente não sente medo porque a gente não chega sozinha, a gente chega com muita gente atrás, a gente chega com as nossas bases, a gente chega com a nossa história, e a nossa história é muito importante. A história das mulheres negras, a história do movimento LGBT neste país é uma história forte, que é jogada para debaixo do tapete com essa onda da extrema-direita, com essa onda conservadora, mas é uma história potente. Não somos minorias, somos maiorias, e chegamos com essa maioria, e essa maioria chega com garra para lutar, e essa maioria chega com disposição para brigar, essa maioria chega com disposição para fazer a diferença, para ocupar esses espaços, para demarcar estes lugares e para reequilibrar essa balança tão injusta, essa balança tão desigual. É assim
que a gente chega. A gente chega fazendo uma ocupação. Nós ocuparemos a Alesp por 4 anos. E esta ocupação vai ser como as ocupações que a extrema-direita consiste em dizer que é vandalismo. É assim que nós faremos ocupação, usando espaços, ferramentas que estão lá parada, despencando, para trazer dignidade, para trazer bem viver, para expor o que acontece naqueles corredores, naqueles prédios frios. A gente chega com muita alegria, a gente chega com muita determinação, a gente chega com dedicação, com vontade de brigar, com vontade de fazer diferente. Eu acho que é assim que a gente chega. A gente chega com muita gente com a gente, e a gente chegou e a gente vai continuar chegando. Não nos barrarão, não nos pararão. A nossa luta começa aqui, que vem de muito longe. São passos muito longe. Nós somos fruto de mulheres e homens e pessoas que brigaram lá atrás. E nós estamos dando continuidade a esse projeto de bem viver, a esse projeto da dignificação e da dignidade humana para grupos que sempre foram abjetos, que sempre foram dizimados, destruídos dentro da sociedade. Somos 9, somos plurais, somos diversos, representamos a cara do Brasil, mulheres, homens negros, idosos, classe média. Somos tudo, somos um grupo que traz de fato uma renovação e que dá esperança para dias melhores. Por mais que eles sejam sombrios, por mais que sejam nebulosos e a gente não consegue vislumbrar, isso não nos paralisará. A gente não vamos ficar paralisadas nesta sombra, né? Neste escuro que a gente vê na política brasileira e os rumos que este país toma. A gente vai trazer luz. Nós somos a luz. O povo negro é luz, a comunidade LGBT é luz, as mulheres são luz, os idosos e as crianças são luz. E é assim que a gente chega, trazendo luz para aqueles corredores frios e escuros da Alesp. Chegamos juntas. Chegamos juntas, chegamos todos juntos. A gente e mais todas as pessoas que votaram na gente e aquelas que não votaram também, mas que se sentem representadas pelo que os nossos corpos representam e que sabem a dificuldade de ser mulher, de ser negra, de ser LGBT neste país. É assim que a gente chega, com todo mundo. Vem com a gente. Sexta-feira é a nossa posse lá na Companhia de Faroeste, viu? Rua do Triunfo 315, se eu não me engano. A gente vai fazer uma posse popular. Entendendo que a Assembleia está naquele clima terrível, a gente quer celebrar à vontade e conversar à vontade com todo mundo, então a gente vai ter uma posse extraordinária e popular às 18 horas. Gente, muito obrigada pela presença, desejo um ótimo mandato para vocês. Obrigadão. Próxima quinta-feira tem mais um Direto da Redação, a gente vai ficando por aqui. Eu sou a Marina Souza e obrigada por ter assistido até agora. Um beijo.